Olá pessoal, tudo bem? Então, agora vamos para a nossa terceira videoaula, falando sobre os vírus, tá? Um assunto bem atual, né? Os vírus também se encontram, esse assunto lá no livro de vocês, como eu mostrei antes, tá? É o segundo capítulo, logo após sistemática e classificação, ok? Os vírus, eles não fazem parte de nenhum outro reino, tá? Eles são um grupo à parte, estudado, devido a não serem constituídos de célula. Desculpa. Então, vírus são seres acelulares. Essa é a principal característica desse grupo, né? Por não ser formado por célula, são chamados de acelulares. A palavra vírus, né, vem do grego que significa veneno. Esse é o significado da palavra vírus. Aí na imagem nós temos duas figuras de vírus. Um é o bacteriófago, que é um vírus que parasita apenas bactérias, e o outro, coloridinho, né, o primeiro, é o vírus da AIDS, né, o HIV, muito parecido com o do coronavírus, né, justamente por eles serem retrovírus. Depois a gente vai ver. Esses slides também foram disponibilizados a vocês lá no Google Classroom, né, no Google Sala de Aula. Tá? Depois vocês deem também uma olhadinha lá, para quem quiser, né, reforçar. Então, aqui é uma imagem, né, de tipos de vírus, fala a respeito do vírus da influenza, que é o vírus da gripe, tá? Então, algumas formas que eu vou passando aqui para ir mais rápido, tá? Para não ficar muito extenso, porque são muitos slides. Eu não vou me apegar a todos eles, não. Como são 10 questões que vão cair na AVG, né, que são as avaliações que vocês irão fazer na próxima semana, foram 4 questões sobre vírus. Foram 3 questões que eu elaborei sobre divisão celular, mitose e meiose, 3 questões sobre sistemática e classificação e 4 questões sobre vírus. Tá ok? Então, né, vírus, então, como é um assunto mais atual, eu coloquei, né, uma questão a mais. Tá ok? Então, vírus, seres sem organização celular. Então, outra imagem, só para reforçar, são muito pequenos, só podem ser visualizados no microscópio eletrônico. Então, tem a imagem do microscópio eletrônico. Aqui tem Louis Pasteur, né, um cientista muito famoso, muito estudado na biologia, tá, em todos os anos. Lá no primeiro ano, se vocês forem lembrar, né, foi ele que derrubou a teoria da abiogênese, criando o sistema de pasteurização. E aqui agora ele volta, né, mostrando a sua atuação na ciência, que foi o primeiro cientista que supôs a existência dos vírus, através dos seus estudos, das suas pesquisas. Tá? Então, muito importante isso. Tá? Quais são as características gerais que os vírus apresentam? A primeira delas é não possuírem organização celular, como eu já disse. Então, não tem célula. Olha só o xizinho aqui, ó, na célula. Tá? Então, aqui nós temos duas imagens de vírus. Como já disse, o bacteriófago, né, parece uma nave espacial, é o vírus que, esse vírus aqui ele só ataca bactérias. E aqui um outro vírus que se assemelha muito ao vírus da AIDS, vírus da gripe também, e o do coronavírus, tá? Que são vírus muito semelhantes. Então, se eles não são constituídos de célula, do que eles são formados? Né? Então, qual é a composição deles? Então, observem aqui na imagem, eles têm proteína, uma cápsula, eles têm cápsula de proteína ao redor, eles são constituídos basicamente de proteína externamente, então são várias cápsulas de proteína que revestem a estrutura deles. Dentro, material genético, certo? Então, aqui, material genético. No caso do bacteriófago, como ele tem esse desenho aqui todo, né, ele é dividido em cabeça e cauda, tá ok?
Mas ele é isso. Basicamente, o vírus é constituído de um capsídeo, que é a cápsula de proteína, e material genético. Esse material genético pode ser o DNA ou o RNA, nunca os dois juntos. Tá? Então, se numa questão tiver DNA e RNA, essa questão estará errada, porque vírus não tem os dois juntos, igual as nossas células que têm, né, DNA e RNA. Em vírus, não. Em vírus terá vírus de DNA ou ele terá o RNA. Não apresenta um metabolismo próprio, então o vírus, por isso ele é parasita intracelular obrigatório. Essa é uma outra característica importante do vírus. Para ele poder se desenvolver, ele necessita de uma célula. Então, por isso os vírus são tão agressivos assim, eles necessitam estar dentro de uma célula para eles poderem utilizar os mecanismos celulares de onde eles estão atacando, para eles poderem se reproduzir. Fora da célula, eles são inertes. Eles ficam parados durante o tempo que eles ficarem fora da célula e existirem. Tá? Então, não acontecem reações químicas dentro dos vírus. Fora de uma célula hospedeira, eles são inertes. Eles não respiram, eles não se alimentam, não necessitam de água, nada disso. São inertes. Não têm atividade metabólica nenhuma. Então, em resumo, são acelulares, não possuem metabolismo próprio, parasitas obrigatórios, né, das células, possuem alta especificidade, ou seja, cada vírus tem as suas características específicas de ataque, de mutação, e possuem alta capacidade de mutação. Muitos deles, como a gente está vendo aí no caso do coronavírus, são extremamente agressivos em relação a isso e tem uma alta, né, mutabilidade que não se consegue identificar as suas características mais importantes, e aí por isso a dificuldade em se conseguir um tratamento e algo mais específico para se tratar desse vírus. Aqui é uma régua em relação a tamanhos, milímetros, decímetros, nanômetros, né, que não, no momento não vou entrar em detalhes com vocês. Aí vem a estrutura viral, novamente outro desenho, o capsômero, que é essa cápsula de proteína, tá? Chamado, onde tem o ácido nucleico mais o capsídeo, que é a cápsula de proteína, forma-se o nucleocapsídeo. Então, ácidos nucleicos, núcleo mais o capsídeo, nucleocapsídeo, disso que ele é formado. Tá? Então, o vírus ele pode ser envelopado ou capsulado, ou seja, quando ele tem ainda, além desse capsômero aí, né, que é essas bolinhas de proteína, ele tem ainda mais um envelope de proteína para a proteção dele. Aí vem os tipos de vírus. DNA, o vírus com DNA, ele é chamado de adenovírus. O vírus de RNA, tá? E tem outro vírus de RNA também, que é o retrovírus. Aí a gente vai passando adiante para adiantar. E vários exemplos, né, com as figuras de vírus conhecidos, como o vírus da cachumba, a varíola, vírus da gripe, vírus do mosaico do tabaco, que é causado, nem todos aqui causam doença na espécie humana, alguns causam doença em plantas, tá? Vírus do herpes, mosaico da alfafa, bacteriófago, o adenovírus, vírus poliédrico dos insetos, vírus da poliomielite, o bacteriófago visto de cima e vírus da batata. Então, os mais conhecidos causadores, né, de doença em bactérias é o bacteriófago ou fagos, que ele tem DNA ou RNA. Plantas, a maioria apresentam RNA não envelopado. Em animais, podem ser encontrados vírus com DNA ou RNA envelopado ou não. Tá? Então, bacteriófago, aqui a gente tem um esquema e aqui em cima a fotografia tirada do microscópio eletrônico. A replicação, ou seja, como que os vírus se replicam, se reproduzem dentro das células. Então, aqui um esqueminha como se fosse um bacteriófago, e aqui entenda como se fosse uma parte da bactéria, ele se chegando, né, encostando numa célula bacteriana.
Então, primeiro ele vai se fixar, depois ele vai infectar essa célula com seu material genético, aí lá dentro vai duplicar. Então, esse material genético vai entrar aqui, vai sofrer uma duplicação. Lá dentro, esse material genético vai sofrer uma montagem, porque a célula vai passar a trabalhar em função desse vírus. E aí vai sofrer uma lise, que é a destruição da célula. Lise significa quebra, destruição. Então, ocorre um ciclo lítico. Geralmente, na maioria das vezes, a célula é destruída. Nem sempre isso acontece, mas na maioria das vezes é. Então, aqui mostra o material genético saindo de dentro da cápsula de proteína, do capsídeo, entrando dentro da célula, que é a célula, que está o núcleo, tá? Então, pode acontecer o ciclo lisogênico ou ciclo lítico. O lisogênico é quando a célula continua depois a sua atividade normal, e ciclo lítico é quando ela é destruída. Então, tem essas duas possibilidades. Aqui mostra o tipo de reprodução. Então, o vírus entrou, colocou seu material genético lá dentro da célula, a célula sofreu dano, né, começou a produzir novos materiais genéticos do vírus, até produzir novos vírusinhos, e aí a célula então sofre ruptura, lesão e é destruída. Aqui mostra outra figura, a célula sendo destruída, saindo um monte de vírus dentro dela. Tá? Também outra figura mostrando, né, o vírus atacando uma célula eucarionte, pode entrar por fusão da membrana citoplasmática no hospedeiro. Então, outro desenho aqui é o vírus entrando na célula, então atacando a parte proteica, entrando, né, de forma como se fosse uma chave fechadura, conseguindo penetrar dentro da célula para poder utilizar o seu mecanismo. Tá? E aí vem a parte das doenças, né, onde tem várias doenças aqui, vou passar bem rapidamente, não vou focar em cada uma delas, porque eu vou dar ênfase só na principal, assim, falando só para vocês assistirem novamente. Eu espero que vocês tenham assistido, mas que assistam, porque vai ter. Agora não me recordo se não, é uma questão. Lembrei aqui agora, uma questão que eu coloquei, preste atenção, lá na AVG, falando sobre o coronavírus, que é lá daquela videoaula do professor Paulo Jubilu, tá? Então assistam, que tem uma questão lá que vai cair na avaliação. Mas enfim, nas doenças, então tem a AIDS, né? Além da AIDS, febre amarela, todas as doenças causadas por vírus, dengue, febre amarela, cuidados, né? Prevenção, tipo de vírus. Muito aqui, vamos colocar um pouquinho. Prevenção à varíola, capora, herpes zoster, a catapora também é conhecida, herpes labial, muito comum, são aquelas feridinhas no canto da boca, que muita gente fala que é aranha que passou, coitada da aranha, não tem nada a ver com isso, né? Pode pegar pelo beijo, utilizando copos ou utensílios, herpes genital, que é outro tipo de herpes, que é uma doença sexualmente transmissível, condiloma acuminado, que é outro tipo, que são verrugas, tá? Câncer, o HPV, tá? E a prevenção para essas doenças que são sexualmente transmissíveis, uso de camisinha. Rubéola, gripe, né, os tipos de influenza, tipo A, B, C. Aqui as pandemias, né, bem atualizado, como eu disse para vocês, um assunto bem atual, não atualizado, um assunto bem atual, é a gripe espanhola, asiática, Hong Kong, aviária, suína, e daqui a alguns anos vai ter nessa cronologia aqui, tá, o coronavírus. Tá, então veja que a questão da gripe, né, não muda muito o cenário atual que a gente está vivendo, né, idosos acima de 60 anos, crianças, gestantes, né, que são os grupos de risco aí. Resfriado, que é diferente da gripe, a poliomielite, né, que causa paralisia, a hepatite, cachumba, sarampo, a raiva, né, que é uma doença muito perigosa, muita gente não leva
muito a sério, não pegam, tem seus animais de estimação e não levam para vacinar. E é muito arriscado, viu, gente? Porque a raiva não tem cura. Se uma pessoa for mordida por um animal que está contaminado com o vírus da raiva, as chances de cura é nula, não existe. Tá? A pessoa com certeza morre porque não tem tratamento, infelizmente. Então, a prevenção é a vacinação, né, dos animais, e no caso, a vacina, se a pessoa tiver suspeita de ter sido, e rezar para que não tenha sido contaminado, porque se foi, infelizmente não tem mais o que fazer. Então, assim, ó, concluindo aqui, galera, nosso assunto tem que ser rápido, porque vocês já devem estar bem cansados de estar ouvindo, assistindo aula, né? O que eu tento falar para vocês é o seguinte, já dei as dicas aí, né? São 3 questões de divisão celular, 3 questões sobre taxonomia e 4 questões sobre vírus. Falei aí que vai cair um sobre coronavírus, assista lá de novo aquela videoaula do professor Paulo Jubilu que eu passei para vocês no Google Sala de Aula, tá? Que tá lá uma das questões. Qualquer coisa, né? Eu vou lá no Google Sala de Aula, eu vou deixar meu telefone para contato via WhatsApp. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, podem mandar mensagem, que assim, às vezes eu não respondo automaticamente quando vocês mandarem mensagem, mas assim que eu puder eu respondo, tá? Então, bons estudos, se cuidem e até breve, eu espero, tá? Beijão, tchau, tchau.